Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as crianças das sequências de Avatar. Já faz muito tempo que eu tô devendo para vocês esse segundo vídeo da série Pandora News, mas finalmente a gente chegou o momento. Infelizmente tiveram algumas coisas no início do ano que acabaram meio que embolando assim o meu planejamento, né, as coisas que eu tava querendo fazer. Mas agora eu tô conseguindo, né, retomar o meu rumo e fazer as coisas que eu queria. Então agora eu tô vindo para falar com vocês, né, sobre esse assunto que é super interessante, principalmente quando a gente para pensar que crianças, né, fazem papel muito importante em diversas sequências feitas pelo James Cameron, como por exemplo o Exterminador do Futuro 2, que a gente finalmente, né, tem a presença do John Connor criança. E também a gente tem uma outra criança no filme Aliens, o Resgate, que a Ripley tá lá tentando salvar ela. Então a gente sabe, né, que crianças em sequências do James Cameron já tem aquela coisa assim que a gente já viu acontecer antes, a gente sabe que é importante. Então por causa disso, né, é importante a gente começar a se atentar e começar a refletir sobre essas crianças de Avatar 2, porque elas vão ser muito importantes para a história que a gente vai, né, ver nos cinemas em dezembro. Além disso, né, eu também queria avisar para vocês que eu tô aqui novamente com o meu iPad, com as informações, né, porque tem vários nomes, né, de pessoas e de personagens que eu não vou saber falar, não vou saber pronunciar, então eu tô aqui. Eu espero que vocês não se importem, né, se eu der uma lidinha aqui, é só porque eu não quero passar pra vocês as informações erradas, mas isso aqui é um textinho que eu fiz meio que resumindo tudo que eu tenho pra dizer pra vocês, todos os personagens que a gente tem, né, pra conversar a respeito. E só mais um aviso antes de eu começar a falar sobre os personagens em si, é que vários personagens aqui, né, eles têm nomes de Na'vi, né, ou seja, da cultura lá de Pandora, da linguagem de Pandora. Então eu provavelmente não vou saber pronunciar corretamente alguns nomes. E aí, quando finalmente for saindo o trailer, né, e teaser e tudo mais, a gente vai ouvir os personagens, né, falando esses nomes em voz alta. Então eu vou acabar me corrigindo e aprendendo. Mas por enquanto eu vou falar errado mesmo, porque não tem como eu saber pronunciar isso aqui. Os três primeiros personagens que eu tenho para comentar com vocês são três filhos biológicos do casal Jake Sully e Neytiri, que são os dois protagonistas do primeiro filme de Avatar. O ator chamado Jamie Flatters vai fazer o papel de Neteyan. O Neteyan, né, ele vai ser o filho mais velho do casal, e depois dele a gente tem o ator Britton Dalton, que será o filho do meio e vai se chamar Loak. Por fim, a gente tem a atriz Trinity Bliss, que vai fazer o papel da filha mais nova do casal, que vai se chamar Tuktiri. Esses três, né, gente, eles são bem importantes, mas eu já aviso que eles não são os únicos filhos do casal Jake Sully e Neytiri. Eles também vão ter um filho adotivo, que vai ser bem interessante da gente discutir. Esse filho, né, ele tem um nome, ele tem dois nomes. O nome dele é Miles Socorro, mas ele vai ter um apelido de Spider, ou seja, né, aranha em inglês. O ator que vai fazer esse papel se chama Jack Champion, e esse personagem eu acho que ele vai ser muito, muito importante para essas sequências, né, e também para todo o drama que a gente vai acompanhar nessa sequência de Avatar. Mas então, gente, o Spider, primeiramente, a gente vai conhecer ele vivendo em Hell's Gate, que é a base que os terráqueos, né, os seres humanos, tinham em Pandora. A gente ainda não sabe qual foi o contexto em que isso aconteceu, mas parece que o Spider foi abandonado por sua família. Ele tá lá sozinho, vivendo ali. E ele adora, né, conhecer a floresta e se aventurar pela floresta. Acaba, né, que em algum momento alguma situação vai ocorrer e ele vai acabar conhecendo o Jake Sully e a Neytiri. O casal, então, né, vai decidir adotar o menino, mas não vai ser uma decisão unânime e super feliz. O Jake Sully vai adorar a ideia, né, de adotar o menino e vai cuidar dele com o mesmo amor e carinho que ele dá, né, para os seus filhos biológicos. Mas a relação do Spider com a Neytiri vai ser bem complicada. Já foi dito, né, pelo produtor dos filmes, que é o Jon Landau, que uma coisa muito legal que o James Cameron faz, né, é que apesar dele contar essas histórias grandiosas de ficção científica e tudo mais, o coração de suas histórias, né, a alma, sempre é uma coisa muito humana, muito verdadeira, e que a gente tem esses mesmos sentimentos e passa pelas mesmas coisas, né. Então o filme de Avatar, especialmente essas sequências, né, vão falar muito sobre família e relações familiares, né, a dificuldade de você criar uma família quando você é, né, você e o seu parceiro ou sua parceira é de uma cultura diferente, de um mundo diferente. Porque a gente tem que lembrar, né, que o Jake Sully, ele nasceu na Terra, né, então ele era humano, até que no final do filme ele conseguiu, né, se transferir
100% para o corpo do seu avatar, né? Então eles conseguiram ali naquele ritual que eles fizeram no final do primeiro filme, eles passaram não só a mente, né, mas o coração, a alma, tudo do Jake Sully passaram para um corpo Na'vi, né, o corpo do avatar. Mas ao que tudo indica, o Spider, ele não vai ter um corpo de avatar. E isso é bem interessante, né? Não foi confirmado, a gente não sabe. Pode ser que durante o filme, né, quando começar a sair mais informações, a gente acabe descobrindo que ele vai ter um avatar, mas até agora tudo indica que não vai ter. E se esse realmente for o caso, eu acho que vai ser muito interessante ver as cenas, né, do Spider interagindo com sua família. Porque a família toda vai ser Na'vi e a gente sabe, né, que a estrutura física dos Na'vi e dos humanos é diferente. Então, por exemplo, os Na'vi, eles são bem mais altos, né, eles têm membros mais longos e também, por exemplo, os Na'vis naturais, eles têm 4 dedos, né? Enquanto os avatares, né, eles normalmente têm 5 dedos, porque é a mistura do DNA humano com o DNA dos avatares. Então a gente não, dos avatares não, dos Na'vi. Então a gente não sabe, né, como vai ser o corpo dos filhos de Jake Sully com Neytiri. A gente não sabe se eles vão ser igual aos Na'vis, né, naturais, que só tem 4 dedos e tudo mais, ou se eles também vão ter algumas características humanas, né, como os 5 dedos, ou talvez nascerem um pouco mais baixos, a gente não sabe. Mas de qualquer forma, eles vão ser muito diferentes, né, do Spider. Então a gente vê essas crianças interagindo, né, um menino humano e os outros tudo com efeito especial de CGI, vai ser bem legal, principalmente porque a gente vai ver eles interagindo no mesmo ambiente. Então, por exemplo, toda vez que a gente vê eles na floresta ou que a gente vê eles embaixo d'água, o pessoal que é Na'vi vai estar, né, com todo o efeito especial, tudo mais no corpo deles, mas o Spider, a gente vai ver ele natural ali, com o corpo dele real. E eu acho que essa coisa, assim, nas cenas vai ser muito incrível, muito emocionante a gente ver a diferença, né, de como aquele mundo parece, né, aos olhos de um humano, né? E quando você tem a fisionomia de um humano terráqueo e quando você tem, né, o olhar de um Na'vi e a fisionomia de um Na'vi, eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer essa comparação. Eu acho que visualmente essa diferença vai ficar espetacular. E falando, né, sobre essa questão visual, o personagem Spider é o único que a gente já tem uma imagem mostrando, né, como vai ser a cara dele, né, a roupa que ele vai usar, o cabelo dele e tudo mais. A gente já teve acesso a essa imagem no final do ano passado, foi lançado, né, em dezembro, em algumas revistas, né, em que o James Cameron começou a fazer toda a propaganda, né, todo o marketing desse novo filme de Avatar que vai ser lançado em dezembro desse ano. E então, gente, nessa imagem, eu não tenho certeza se essa foto já é, tipo, um momento do próprio filme ou se é uma foto do ator gravando, mas de qualquer forma a gente já consegue ver, né, como vai ser um pouco do figurino dele, do olhar dele, e a gente vê, né, que ele já tá na água, então eu achei bem legal ver essa cena, né? E também, né, voltando a falar sobre a questão familiar, né, eu falei pra vocês que ele vai ter alguns problemas com a Neytiri, mas eu não cheguei a desenvolver, né, mais sobre isso, né, não falei mais sobre isso, eu vou falar agora. A gente tem que lembrar, né, que a Neytiri, ela tem um trauma muito grande em relação aos humanos, né, aos terráqueos, porque muita gente, né, amigos dela, familiares dela morreram por causa, né, do conflito entre o pessoal, né, que era lá de Pandora e os humanos, né, que vieram tentando colonizar, destruir tudo, né, roubar a natureza para si, ganhar dinheiro e tudo mais. Então ela tem esse sentimento, assim, muito negativo, e a gente sabe, né, que além daquela guerra, daquela grande batalha que a gente vê no final do filme de Avatar, a violência, né, que os humanos terráqueos faziam com os Na'vi vinha de muitos anos, né, era uma coisa que aquilo ali foi só o estopim, aquela guerra, mas já vinha de muito tempo, e inclusive a irmã da Neytiri já tinha sido assassinada há muito tempo atrás na escolinha da professora, né, daquela doutora Grace, né, que inclusive é a mesma atriz, né, que faz a Ripley, que é a Sigourney Weaver. Então, né, ela tinha uma escolinha que ela meio que ensinava os Na'vi, né, a falar inglês e tudo mais, para eles aprenderem um pouco um da cultura do outro. Mas houve um tiroteio lá, né, os humanos chegaram, né, fazendo uma loucura lá, acabaram matando a irmã da Neytiri. Então eu acho que isso meio que vai ser relembrado, né, principalmente a questão da irmã dela e relembrar toda a guerra, pra, né, a gente ter o porquê dela não gostar do Spider. Mas eu acho, gente, que a longo prazo ela vai acabar aceitando o Spider, eles vão acabar conseguindo, né, se conectar e se amar, porque eu acho que essa sempre foi a mensagem de Avatar, sabe? A mensagem de Avatar não é pra gente brigar, é pra gente entender o lado do outro e tentar a gente mudar. Então eu acho, né, que o Spider, principalmente sendo humano, que já nasceu ali em Pandora, né, que já cresceu com a floresta, provavelmente ele já vai ter um pensamento super diferente em relação, assim, à violência contra os animais, à destruição da natureza e tudo mais. Então, assim, ele não vai repetir os erros que os outros humanos repetiram, e eu acho que nisso, né, a Neytiri vai começar a entender o valor dele, a começar a se conectar com ele. Eu acho que isso vai ser bem interessante, mais ou menos como o processo que a gente já viu no primeiro filme, né, entre o Jake Sully e ela, porque o Jake, ele era da Terra, né, então ele tinha outros costumes, outra cultura, ele tinha outra noção em relação a como enxergar a natureza e os animais e tudo mais, desmatamento, e você matar os animais para se alimentar, tudo ele foi aprendendo
quando ele conheceu a Neytiri, né? E foi um processo até ela entender o lado dele, se apaixonar por ele também entender o lado dela e acabar renegando, né, toda a cultura, todo, até inclusive o próprio corpo dele, né, enquanto humano, enquanto terráqueo. Então eu acho que esse processo, assim, de você entender o lado do outro é uma parte muito importante da franquia Avatar, e aqui a gente já tem a prova que isso vai continuar no segundo filme. Para falar sobre as outras crianças, eu vou pegar aqui de novo meu iPad, porque os nomes são complicados. As outras 3 crianças, né, que foram anunciadas não são filhos do casal Jake Sully e Neytiri, e também não fazem parte do mesmo clã. Eu não sei se vocês lembram, né, mas o Jake Sully e a Neytiri, eles faziam parte daquele clã que era os Omaticaya, que era aquele pessoal que vivia naquela enorme árvore, né, que foi destruída. Enfim, acho essa cena muito emocionante da destruição da árvore, mas aquele ali era o povo da Neytiri. E a gente viu, né, no final do filme que existem várias tribos, vários clãs de navios por todo o planeta, né, de Pandora, e cada um tem os seus próprios costumes, né, suas próprias diferenças entre si. E nesse filme a gente vai conhecer um novo clã, que vai ser o pessoal que se chama o clã Metkayina. Né? Esse é o nome deles, o clã Metkayina. Eles são o pessoal que vive nos recifes. Eles vivem, né, na beira do mar, eles vivem até dentro da água. A gente já teve algumas artes conceituais, inclusive, né, a arte conceitual que eu usei para fazer a thumbnail do primeiro vídeo, tinha alguns navios numa praia. Esse pessoal aí são os Metkayina. É o pessoal, né, que vive perto do mar. A gente também já teve uma outra arte conceitual que mostra as moradias desse clã, né, que eles moram na água, né, tem umas casinhas em cima da água, assim, eu achei bem legal, um visual bem interessante. E aí, né, dentro da história de Avatar, por algum motivo, né, que eu posso conversar mais com vocês em outro vídeo, né, mas alguma coisa vai acontecer e o Jake Sully, a Neytiri e os seus filhos vão precisar sair da floresta e vão para o mar para se proteger. E aí eles vão acabar conhecendo o pessoal desse clã Metkayina. E dentro disso, né, os filhos deles vão acabar conhecendo outras crianças que já fazem parte, né, desse clã. Para começar, né, a gente tem a atriz Bailey Bass, que vai fazer o papel de Tsireya. Acho que é assim, gente, que fala, Tsireya. Ela é uma mergulhadora muito habilidosa, inclusive, né, o pessoal que trabalha, né, com o elenco chegou a comparar ela com a Neytiri. Eles não chegaram a explicar tanto sobre essa comparação, mas eu acho que o motivo deles terem comparado ela com a Neytiri é porque essa personagem, né, como ela já é descrita como muito habilidosa nessa questão de mergulho, eu acho que ela vai ser meio que uma professora para o Jake Sully, a Neytiri e os seus filhos. Assim como a Neytiri foi meio que uma professora para o Jake Sully lá no primeiro filme. Porque eles estão acostumados a viver na floresta. Então eles já sabem lidar com os animais da floresta, eles sabem como conseguir comida, como conseguir beber água, né? Como conseguir se esconder para sobreviver, para se proteger de chuva e tudo mais. Mas dentro da água, tudo vai funcionar diferente. Então eles vão ter que explorar o mundo da água, conhecer tudo pela primeira vez. E eu acho, né, que Tsireya, ela vai ser a personagem que vai ajudar o pessoal a entender como funciona lá embaixo, né? Como sobreviver, como conseguir comida, como conseguir se esconder e tudo mais. Eu acho que ela vai ser uma personagem muito interessante. Depois, a gente vai ter o ator Philip Georgiou fazendo o papel de Ao Nung. Ele é um caçador e também mergulhador que vai ser filho de Tonowari. O Tonowari, ele é o grande líder do clã Metkayina. Existe a possibilidade, né, que a Tsireya, ela também vai ser irmã do Ao Nung, mas isso não foi confirmado ainda, é só rumores, né, a teoria que os fãs estão fazendo na internet, porque tem algumas semelhanças, né, algumas coisas dentro do cast faz parecer que eles foram escalados para fazer papel de irmãos, mas isso não foi confirmado ainda, né, então assim, por enquanto vamos tratar eles como separados, mas eu acho que seria interessante, né, se a Tsireya também fosse filha do grande líder do clã Metkayina, isso acabaria fazendo, né, dando sentido a questão, né, dela ensinar o pessoal a saber sobreviver embaixo d'água, né, e tudo mais. Eu acho que isso faria mais sentido. Então é provável que eles sejam irmãos, mas não foi confirmado ainda. E depois, né, o terceiro e último que a gente tem é o Dwayne Evans Jr. Ele vai fazer um papel, né, de um navio que também é caçador e mergulhador chamado Roxo. Acho que é assim que fala o nome dele, gente. Muito complicado esses nomes alienígenas, mas tenho certeza que vai ser legal. O produtor Jon Landau, ele já falou que essas crianças são, né, a nova geração de Pandora, eles representam essa nova geração. E eles vão ser muito importantes, não só para Avatar 2, mas para toda a saga de Avatar. Então essas crianças, né, provavelmente a gente vai acompanhar não só no segundo filme, mas também Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5.
Eu acredito que a ideia deles é fazer uma coisa meio feita a gente viu em Harry Potter, e a gente tá vendo mais recentemente, né, em Stranger Things, que é aquela coisa da gente acompanhar o crescimento dos personagens, né? Provavelmente a gente vai conhecer eles crianças em Avatar 2, mas quando chegar em Avatar 5, eles já vão ser adultos, talvez, né, criando a sua própria família. E o Jake Sully e a Neytiri, eu acho que a gente vai acompanhar eles até ficarem bem velhinhos. Eu acho que essa é a proposta do James Cameron, né? Pelo menos as coisas que ele fala sobre a família, as gerações, dá a entender que isso, né, é o que vai acontecer no decorrer da franquia. Mas também isso acaba me trazendo uma problemática, que é a questão, né, de que as filmagens começaram em 2017 e esse elenco, né, infantil, eles foram anunciados em 2017, porém as filmagens só foram acabar em 2020. Então, nesse tempo, os atores mudaram muito. A gente sabe, né, que criança cresce muito rápido. Você pode ver que de um filme para outro de Harry Potter, os atores estavam bem diferentes, eles estavam enormes. A mesma coisa acontece com Stranger Things, né, de uma temporada para outra, os atores estão enormes. Então, eu tenho muita curiosidade de saber, né, como é que eles vão fazer dentro do filme, para que a gente não perceba os atores ficando mais velhos, né, no decorrer das cenas. Porque eu acho que o filme não vai ter, dentro do filme Avatar 2, eu não acho que vai ter grandes, né, pulos de tempo. Eu acho que ele vai ser um filme bem linear, assim, mais ou menos como a gente tem no primeiro filme de Avatar. No máximo, a gente vê, sei lá, tipo, um ano daquela família aprendendo a viver embaixo d'água, né, e conhecendo o clã Metkayina, mas eu não acho que vai se passar vários anos dentro da trama de Avatar 2. Então, né, as crianças, elas não podem mudar muito. No caso das crianças, né, filhos biológicos de Jake Sully e Neytiri, eu acho que isso talvez não seja um problema, porque como eles são Na'vi, então o corpo deles vai ser todo criado, né, digitalmente. Então, é possível que eles deixem os atores, né, mais baixos, né, que deixem eles mais infantis, né, a fisionomia deles, mesmo que eles continuem crescendo. Mas o Spider, como eu já falei aqui, tudo dá a entender que ele vai estar com o corpo humano. Então, a gente meio que vai ver as mudanças, né, do corpo dele e ver ele crescendo. Então, a gente já viu, né, tem imagens que saíram dele no dia que o elenco foi anunciado, que ele tá bem pequenininho, e depois ele é enorme, né, no aniversário que ele teve, acho que foi isso, que acabaram publicando no Twitter, uma imagem, né, desejando parabéns pra ele, e ele tava enorme. E a gente tem que lembrar, né, que eles gravaram Avatar 2 e 3, então eu não sei como é que ele vai crescer tanto assim, né, de um filme pro outro, mas sobre isso eu acabo tendo uma teoria. Em primeiro lugar, né, a gente sabe que filmes de Hollywood, eles não são gravados em ordem cronológica. Então, eles não gravam as cenas de acordo com o que vai acontecer dentro do filme, né, de acordo com o roteiro. Eles gravam de acordo com a conveniência. Então, né, os atores que podem estar disponíveis naquele dia, né, os profissionais, né, que podem estar disponíveis naquele dia. Também eles olham, por exemplo, as estações. Então, não, nessa estação é melhor a gente gravar essas cenas aqui, que precisa de tal coisa, tem que estar no sol, tem que ter iluminação tal, né, luz natural ou não. Então, enfim, tem várias coisas que fazem eles decidirem a ordem em que as cenas vão ser filmadas, né, que não é em ordem cronológica. Então eu acredito que as cenas com as crianças foram as primeiras que eles gravaram. Eu acho que 2017, 2018, eles devem ter focado em gravar o máximo de cenas possíveis que envolviam as crianças, e deixando 2019 e 2020 mais para focar nas cenas que eram, né, dos adultos, que os adultos estavam sozinhos. Eu acho que isso faria muito sentido, né, e eu acho que isso acabaria fazendo com que os atores não ficassem tão diferentes, né, de uma cena para outra. Outra coisa que também é muito interessante é que a gente tem duas informações que são, assim, desconectadas, mas eu quero fazer uma teoria aqui que vai conectar essas duas coisas. A primeira informação é: teve uma entrevista com o James Cameron que ele acabou dando várias pistazinhas sobre coisas que vão acontecer no decorrer da franquia Avatar. Inclusive, né, vou fazer um vídeo também comentando sobre essa entrevista, mas, né, depois, acho que o terceiro ou quarto vídeo aqui do Pandora News. Mas agora o que é importante a gente falar é que nessa entrevista ele meio que deu a entender que no filme Avatar 4 vai haver um pulo de tempo de 6 anos. Então ele falou, né, que Avatar vai começar em um momento, né, Avatar 4, e aí vai acontecer uma coisa, vão pular 6 anos e aí a história continua. Outra informação que a gente tem é que ele já falou, inclusive eu comentei no vídeo passado, que ele aproveitou as gravações, né, de Avatar 2 e 3 para adiantar algumas cenas de Avatar 4. Eu acho, né, a minha teoria é que essas cenas que ele adiantou são exatamente cenas com as crianças antes de crescer e talvez depois de crescer, depois do pulo de 6 anos. Por isso os atores agora, né, maiores, mais velhos, eles ainda estão indo no set, provavelmente já para adiantar cenas, né, do filme 4, antes e depois. Eu acho, né, que foi isso que ele estava fazendo, gravando esse pulo de tempo, porque aí quando eles forem gravar Avatar 4 e 5, né, o restante do filme, ele já vai ter as crianças mais novinhas e maiores, né, já gravadas, então não vai ficar estranho do nada as crianças crescerem. Então a gente já vai ter aquela mudança, né, de pequeno
para grande, acontecendo de uma forma, né, muito coesa, que faz muito sentido de um filme para outro. Essa é a minha teoria. Eu acho que essa foi a cena, né, que ele já gravou para Avatar 4. Mas lembrando, né, que isso não é confirmado, é só teoria da minha cabeça. E então, gente, essas são as informações que a gente tem sobre as crianças, né, dessas sequências de Avatar. Eu tô com uma ansiedade, assim, muito grande pra conhecer esses personagens. Eu acho que eles vão ser incríveis. E como eu falei, né, crianças são uma parte muito importante de outras sequências que o James Cameron já fez e que são sequências muito amadas, muito incríveis. Então eu só espero, né, que Avatar também seja muito amado, muito incrível, que faça muito sucesso, porque, assim, é um projeto que ele tá fazendo há muito tempo e com muito amor. Então merece, né, ser muito bem sucedida, fazer uma bilheteria enorme. E eu espero, né, que vocês continuem aqui comigo nessa jornada do Pandora News, pra gente ficar discutindo cada notícia, cada teoria, né, cada coisa que sair sobre Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e 5, porque eu vou estar aqui comentando, gente. Eu prometo que o próximo vídeo não vai demorar tanto assim pra sair, né, em menos de um mês vai ter outro vídeo de Pandora News aqui, é promessa minha, juro. E é isso, gente, não deixem de se inscrever aqui no canal caso vocês ainda não estejam inscritos, e até mais!